Do oitavo ano, aula de artes, professor Clécio. A gente vai falar um pouquinho sobre o circo moderno. Começou em meados do século XVIII, mais ou menos em 1768, pelo visionário Philip Astor. Ele era suboficial da cavalaria. Apropriou-se destas exibições, inserindo-as em uma arena de 13 metros de circunferência em recinto fechado. Já que ele tinha várias habilidades e muita gente que fazia cavalaria junto com ele e achava bacana aqueles espetáculos em cima de um cavalo, ele pensou, por que não ganhar dinheiro em cima desses espetáculos, já que a cavalaria, sim, em época de guerra, não arrecadaria dinheiro. Os cavaleiros das Forças Armadas, dispensados ou reformados do exército da Inglaterra, podiam seguir carreira profissional como artistas. Isso caracterizou o circo de cavalinhos, que era o que? Era você fazer malabarismo em cima de cavalo, você se equilibrando através dele. Começou por aí o circo moderno. Pelo que? Pelos cavaleiros que eram do exército da Inglaterra, que eram dispensados porque ficou cego de um olho, quebrou um braço, ou então foram aposentados. Então uma forma deles ganhar dinheiro era o que? Fazendo uma carreira profissional como artista. Aí o Philip, que é o idealizador do circo moderno, contratou, além da cavalaria, ele precisava de mais espetáculos, mais coisas diferentes para angariar mais fundos, mais dinheiro e consequentemente mais gente. Contratou então palhaços, músicos e outros artistas para animar o público. Colocou um telhado sobre o espaço circular onde atuava, que é a famosa lona do circo colorida, e instalou um palco para atuações teatrais, que é o picadeiro. Astor chamava de anfiteatro ou escola de hipismo. Seu empregado e também cavaleiro Charles Hughes, em 1788, empregou o termo circus. Em 1782, Hughes abriu o Royal Circus a pouco metro do recinto do antigo patrão. Então, a gente vê aqui que o patrão, ou que o antigo empregado, se desvencilhou do antigo patrão e abriu o próprio circo deles, que se chamava Royal Circus. Veja pela foto como é que ela era naquela época, os espetáculos. Veja que com a cavalaria, os cavaleiros se equilibravam em cima dos cavalos, manuseando objetos ou simplesmente só se equilibrando neles. As características do circo moderno é a perda da relação místico-religiosa da antiguidade, passando para aspectos políticos e comerciais. O que isso quer dizer, professor? Que o circo moderno parou aquela coisa de magia e virou uma coisa capitalista, comercial. Os caras buscavam o quê? Dinheiro. Primeiros circos eram permanentes em grandes cidades. Os primeiros circos. A arte equestre, que é a arte de montar em cavalo, foi somente um espetáculo, foi um símbolo da posição social e era destinado a aristocratas e burgueses, ou seja, só quem tinha cavalo era gente rica, entendeu? A tendência aristocrática do circo acentuou-se em 1830, a alta escola, a elegância na montaria, então só quem tinha gente de poder financeiro. As características do circo moderno: não há disputa, não há vencedores, como o circo antigamente dos gladiadores, que eles se gladiavam, se matavam, então não há vencedores aqui, há o espetáculo em si. A retomada das proezas esportivas, a transformação delas em espetáculo. Não há o envolvimento público em torno de uma disputa à morte, como os gladiadores eram na época romana dos circo máximos.
Mas a morte é uma possibilidade ao artista. Então a habilidade propriamente dita, o domínio do artista, coreografia, música, e tudo isso fazia parte do circo moderno. Em 1772, Astor estendeu suas atividades a Paris, ou seja, olha, veio aqui que ele cresceu tanto que não estava só na Inglaterra, foi para a França, em 1772. Em 1793 voltou à Inglaterra por causa da guerra, cedendo seu anfiteatro a Antônio Franconi. O espetáculo equestre recebe uma nova roupagem com Franconi. Franconi, primeiro grande empresário e diretor de circo, inseriu espetáculos populares no início do circo na França. O termo circo na França primeira vez veio em 1807, com o nome de Circo Olímpico Franconi. Veja que o circo moderno nasceu na Inglaterra, se estendeu pela França e só não se estendeu mais por lá por causa das guerras e da rivalidade entre França e Inglaterra. Veja pelo folheto aqui, ó, as atividades que eram equilibrismo. Veja pelas figuras quais eram os tipos de espetáculo do Circo Franconi lá na França. Circo que foi originado pelo Philippe Astor, que começou na Inglaterra. Então, professor, se eu puder diferenciar entre o circo moderno e o circo antigo, é que o circo antigo tinha aquela presença, aquela figura do vencedor e do perdedor, coisa que não tem no circo moderno. O espetáculo é o espetáculo, o show que é o principal. Não há morte, não há envolvimento de público em torno de uma disputa à morte, como nos circos máximos. Mas a morte pode ser uma possibilidade do artista, pode cair do cavalo e morrer. Mas em relação ao envolvimento de disputa até a morte, não existe mais. Esse é o circo moderno, não existe mais. É retratado de forma que mais capitalista, é tanto que o idealizador montou uma franquia na França. Então essas são as diferenças do circo moderno e a diferença entre o circo moderno e o circo antigo. E essa foi a nossa pequena aula. Próxima aula nós vamos tratar sobre a correção da nossa prova do quarto bimestre, tá? Eu espero que todo mundo tenha respondido certinho, tá? Fiquem com Deus.